Olá pessoal, vamos agora dar continuidade, né, à assistência a pacientes em tratamento clínico e assim vamos falar agora sobre o sistema endócrino, né, e as afecções endócrinas. E vamos dar início falando sobre o hipotireoidismo, né, o conceito do hipertireoidismo é a diminuição da função da glândula da tireoide, ou seja, a diminuição da produção de alguns hormônios, como o hormônio tiroxina T4 e o triodotironina, que é o T3, né? A causa mais comum é em adultos. E a tireoidite, ela é autoimune, né? Na qual o sistema imune ele ataca as próprias células da tireoide. Então, o sistema imune da pessoa que tem hipotireoidismo, ele fica atacando o sistema imune, né? E os sinais e sintomas são cansaço fácil, queda de cabelos e unhas fracas, pele seca, a dormência e formigamento nos dedos, rouquidão, alguns distúrbios menstruais e perda do libido. Nos casos mais graves, pode ocorrer a hipotermia, né, que é a diminuição da temperatura, a bradicardia, que é a diminuição dos batimentos cardíacos, mixedema também, o acúmulo de carboidrato nos tecidos subcutâneos, tornando-se a pele mais espessa. Os distúrbios emocionais, né, como a fala lenta, o aumento do volume da língua, mãos e pés aumenta de tamanho, a constipação intestinal, surdez, são também sensíveis a alguns sedativos e anestésicos. O tratamento e cuidados de enfermagem são: o tratamento é a administração de hormônio sintético. A administração destes hormônios deve ser gradual, de forma gradual, né? Pois ele aumenta o trabalho cardíaco, né? Os batimentos cardíacos, podendo levar a uma angina ou a um infarto agudo do miocárdio. Também pode levar a alterações neurológicas. Então, a necessidade ao ser administrado esses hormônios através de um acompanhamento, né, com o médico. E os cuidados de enfermagens é o apoio psicológico, pois facilmente a pessoa entra em depressão. Evitar usar sedativos, né? Quando prescrito, só se necessário. Fazer todo o possível para não usar. Observar a depressão respiratória, né? Se a pessoa tem alguma dificuldade respiratória, se tem uma sonolência profunda, manter o paciente sempre agasalhado, pois ele não gera calor, ele não sente essa sensibilidade do calor, então manter esse paciente agasalhado. Evitar a bolsa de água quente, pois o paciente ele já tem uma baixa taxa de sensibilidade térmica. Observar os sinais de constipação intestinal, né? Se esse paciente ele está fazendo suas eliminações fisiológicas. Orientar o paciente e familiar quanto ao uso diário da medicação, mesmo na ausência dos sinais e sintomas, né? Então, utilizar a medicação diária conforme a prescrição médica, conforme a orientação. Vamos agora falar sobre o hipertireoidismo. Falamos sobre o hipo, agora vamos falar sobre o hipertireoidismo, que já é outra doença, né? O conceito é a atividade excessiva da glândula tireoide, né? Também chamado de bolso exoftálmico, né? Então, existe uma predisposição mais para mulheres do sexo feminino, para as mulheres, né? Mais para o sexo feminino do que para o sexo masculino. A faixa etária é de 30 a 40 anos e pode ser desencadeada por algum choque emocional, alguma tensão e também infecções. Os olhos ficam inchados, né? A glândula tireoide ela é aumentada e produz um hormônio em excesso. Acelera também o metabolismo do corpo
E os sinais e sintomas são nervosismo, a irritabilidade, a apreensão, a pessoa não se sente tranquilamente, taquicardia mesmo em repouso, né? A elevação dos batimentos cardíacos, a intolerância ao calor, a pessoa tem sudorese, suor em excessivo, né? Então a sudorese abundante, o rubor contínuo da pele, além de quente, macia e úmida, né? Tipo assim, a pele avermelhada, tremor leves nas mãos, oftalmia, né? Que são os olhos saltados, o aumento do apetite e da ingestão alimentar, a pessoa tem mais apetite, a perda de peso, fadiga e fraqueza muscular, a menorreia, né? Que é a menstruação, alterações intestinais, como por exemplo a diarreia, e aumento também do volume da glândula. O tratamento é a administração de drogas, né, que interfere na captação do iodo, interferindo na síntese dos hormônios tireoidianos, a irradiação, né, usando o iodo radioativo para destruir a parte da glândula, também através da cirurgia, que é a tireoidectomia, e os cuidados de enfermagem é proporcionar um ambiente calmo, sem barulho, né, sem música alta, sem conversas altas, sem ruídos de algum equipamento, como alto-falantes, proporcionar um ambiente fresco, né, sempre trocar roupas de cama, sempre que necessário oferecer também líquido gelado, ajudar a aumentar a sua autoestima, oferecer uma dieta fracionada e equilibrada, né, de até 6 vezes ao dia, reduzir estimulantes como, por exemplo, Coca-Cola, café, álcool e chá, reduzir, orientar quanto à instalação de colírios, né, para proteger a córnea, porque fica exposta, orientar sobre a continuidade do tratamento, que é importante. Então, essa continuidade do tratamento é importante para que a pessoa venha ter uma qualidade de vida. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema urinário, né? E do sistema urinário vamos falar das afecções do sistema urinário, cistite, que é uma bactéria causada pela Escherichia coli, né? O conceito é uma inflamação na bexiga, causada por essa ascendente da uretra. Então, as causas são a contaminação fecal, o uso de sonda pode causar cistite, né? Pessoas que usam sonda contínuas, anormalidade na mucosa da uretra, uma vagina ou genitália externa, a falta de higiene também. Após a relação sexual, deve sempre urinar, né? Então é importante ter esse cuidado após a relação sexual, urinar. O uso também de diafragma e espermicida, né? Então também a pessoa pode adquirir a cistite. A ingestão de líquido insuficiente, né? Pessoas que bebem pouca água e passam um longo período sem urinar também. A incidência mais frequente é mais em mulheres, né? E é causada por esta bactéria, Escherichia coli, que é na bexiga. Os sintomas, a urgência frequente é uma queimação, uma dor a urinar, nictúria, né? Que é a pessoa que fica sem urinar, dor ou espasmo na região da bexiga, piúria frequente e hematúria. Então, aí o tratamento são uso de antibiótico, né, conforme prescrição. A pessoa não deve abandonar o tratamento mesmo após o alívio dos sintomas, tem que continuar com o tratamento antibiótico para que a pessoa venha ter, né, uma boa eficácia no tratamento. Estimular a ingestão de líquidos, urinar a cada 2 ou 3 horas durante o dia, que é importante. Limpar a região perineal e do meato da uretra após a cada evacuação.
urinar imediatamente após o ato sexual, notificar o médico caso ocorra febre, né? Porque a febre ela é um índice de infecção, ou persistência dos sintomas, né? Tipo, a pessoa começa o tratamento com antibiótico e tá terminando o antibiótico e persiste nos sintomas, então tem que voltar ao médico para que venha a ser reavaliada. Então, na figura aí ao lado, você vê a bexiga, os ureteres, né? Os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Aí você observa a bexiga normal e a bexiga com a cistite. Então, vamos agora falar um pouco sobre a glomerulonefrite aguda, né? Que o conceito é uma doença inflamatória que afeta os glômerulos renais, né? De ambos os rins. E essa enfermidade, ela envolve uma reação de um antígeno-anticorpo que produz a lesão dos capilares glomerulares. Não há infecção do rim, mas o resultado de efeitos colaterais indesejáveis, né, no mecanismo de defesa. E as causas, elas ocorrem principalmente como uma complicação de uma infecção à distância, como aquelas causadas por estafilococos, né, e beta-hemolítico. É comum nas infecções de amígdalas e faringe também. Pode ser uma consequência de outras doenças, tipo a escarlatina, o impetigo, a cachumba, a varicela, a hepatite B, o HIV e entre outras doenças, né, que acometem também os jovens. E os sinais e sintomas são: ela surge geralmente 1 a 2 semanas após a infecção primária e pode apresentar palidez, cefaleia, que é dor de cabeça, um mal-estar, náuseas, vômitos, edema, né, que é um inchaço das pálpebras, facial, dor nos flancos, né, oligúria, a urina turva, pode ocorrer também ainda a hematúria, a hipertensão arterial, a pessoa pode, né, ter uma pressão alta e febre. O diagnóstico é o exame físico, né? Fazer uma anamnese importante devido à história da infecção anterior, né? Para saber se a pessoa teve alguma dessas infecções anteriores. Oligúria e urina na cor, tipo a urina tipo a cor de Coca-Cola. Os exames de urina para a presença de hemácias, né? Se tiver leucócitos e proteínas. O exame de sangue, né, uma pesquisa para saber sobre se a pessoa tem a anemia. E o tratamento, os objetivos do tratamento são proteger os rins insuficientes e tratar imediatamente as complicações. Antibióticos, principalmente a penicilina, se houver suspeita de infecção por estafilocócica residual. O repouso no leito, enquanto persistirem os sinais e sintomas ou melhorar a oligúria. É uma dieta hipoproteica, hipossódica e hipercalórica, né, que é para reduzir o catabolismo proteico. Balanço hídrico para repor as perdas, né, ter esse controle do que a pessoa está recebendo e a quantidade que está eliminando, se é de acordo com aquilo que ela recebe, né? Diuréticos e hipotensores para controlar a hipertensão, né? Então, medicações para essas pessoas, né? Porque acontece a hipotensão. A diálise também, ocasionalmente, pode ser indicada nos casos de oligúria acentuada. Tipo, a pessoa, dependendo, né, dos seus fatores clínicos, também a diálise é um dos tratamentos, que é a hemodiálise. E as complicações é a anemia, devido à hematúria, a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial e pode dar evolução para a cronicidade.
Então, falamos sobre a glomerulonefrite aguda. Agora vamos falar um pouco sobre a crônica, né? A glomerulonefrite crônica, que o conceito é a destruição progressiva do tecido renal, né? Podendo se prolongar por anos, uma forma clínica latente, né? Ou subaguda, apresentando também crises, né? De exacerbação da doença em período de melhora e constitui-se também uma causa comum de insuficiência renal crônica. A causa da glomerulonefrite aguda não curada no período de 1 a 2 anos, né, apresentando uma lesão progressiva do tecido renal. E os sinais e sintomas podem permanecer assintomática por longos anos, iniciais aumento da pressão arterial, hemorragias, né, retinianas, também o AVC, a convulsão, também a epistaxe súbita e intensa, um edema também, né, periorbital, a perda de peso crescente. Também há uma irritabilidade, a nictúria cefaleia, a pessoa tem cefaleia, tem distúrbios digestivos, né? A pigmentação amarela acinzentada na pele, as mucosas hipocoradas, né, devido à anemia, e os efeitos tardios, as veias cervicais distendidas devido à sobrecarga hídrica, a cardiomegalia, né, são os sinais de insuficiência cardíaca congestiva. E o tratamento, ele é sintomático de acordo com as complicações, vai depender, né, de cada pessoa. O repouso relativo ou absoluto, né, de acordo com as condições do paciente. A dieta, a restrição de sódio, potássio e proteínas e aumento também de carboidratos, né, conforme as condições do paciente. A administração de hipotensores, diuréticos e antieméticos, a administração de antibióticos caso a pessoa tenha infecção, o controle rigoroso da ingestão e também da eliminação de líquido, né, ter esse controle de qual que a pessoa está recebendo de líquido, né, e está eliminando. A ingestão ela pode ficar restrita até melhorar a diurese, que é a urina. Verificar o peso diariamente em jejum. As intervenções, como por exemplo, pode ser a diálise peritoneal e a hemodiálise, que vamos falar um pouquinho mais na frente. Podem ser utilizadas no sentido de substituir os rins insuficientes, promovendo a eliminação de substâncias tóxicas, né? E a diálise peritoneal, ele é um método pelo qual se introduz um líquido estéril, né? Então, este líquido dialisador, ele é na cavidade abdominal, por meio de um catéter, né? O peritônio é banhado com este líquido dialisador, que faz com que a remoção das substâncias tóxicas, né, presentes no organismo. E a quantidade de líquido, ele é infundido, e a duração das infusões, eles variam de acordo com a necessidade de cada um. Então, mostra a imagem a seguir aí, um exemplo de hemodiálise, né, que é o sangue sendo bombeado na fístula arteriovenosa, né, e até no interior do dialisador. Então, mostra aí na anatomia a fístula arteriovenosa, né, da artéria e da veia. É a membrana artificial do dialisador, né, que remove do sangue os produtos de degradação metabólica, né? Então, o sangue, ele é purificado e bombeado, né, do dialisador para o anterior da fístula antiovenosa. Então, esse sangue é removido
essa produção que degrada, né, o metabolismo. E a diálise peritoneal, ele é no peritônio e no espaço peritoneal, né? Ela produz a degradação metabólica, então o líquido ele entra, ele é bombeado para o interior do espaço peritoneal. E o líquido é um dos produtos da degradação metabólica, né? Então são drenados no espaço peritoneal. E a hemodiálise, vamos fazer uma ênfase maior na hemodiálise, que ele é um processo pelo qual, ele é através de uma fístula, né, que é instalada nesse paciente, anterior-venosa, né, através da veia, que faz o canal de comunicação entre a artéria e a veia venosa, a veia arterial e a veia venosa, obtida através de um procedimento cirúrgico, né? Esse cateter ele é instalado através de um procedimento cirúrgico. Ele pode ser de longa ou de curta duração, né? Vai depender de cada indivíduo. O sangue do indivíduo passa por uma máquina que contém um sistema de filtro artificial. Então, simulando como se esse sistema, ele simula os rins, né? Ele faz a função dos rins. Então, as pessoas que não têm essa função dos rins, é necessário fazer hemodiálise. E eliminando assim as substâncias tóxicas do corpo, porque o nosso corpo, o nosso organismo já faz isso, né, fisiologicamente normal. Mas aí essas pessoas que os rins já não estão mais funcionando normalmente, é necessário fazer hemodiálise, porque este aparelho, né, esta máquina, ela vai fazer a função a qual o rim não faz. Então tem pessoas que fazem hemodiálise diariamente, todos os dias, né? Tem algumas pessoas que fazem algumas vezes na semana, então vai depender de cada indivíduo. Geralmente a diálise peritoneal e a hemodiálise são tratamentos utilizados pelos doentes renais crônicos, né? Essas pessoas que têm doenças renais crônicas, e até chegar a conseguir um transplante. Então, enquanto essa pessoa não consegue um transplante, ela faz esse tratamento de hemodiálise ou a diálise peritoneal. E as intervenções de enfermagem são monitorar a função renal, né, através do balanço hídrico, né, o que aquela pessoa está recebendo e o que está eliminando, né, que ela recebeu durante todo aquele período, e da passagem diária, né. Avaliar frequentemente o seu estado, né, observando e registrando os sinais de comprometimento cardíaco também. Então, essa pessoa, quando ela está fazendo hemodiálise, é observado esse comprometimento cardíaco. Também a dispneia, a taquicardia, né, a distensão das veias do pescoço é observado. Está também atenta a essas intervenções de enfermagem, está preparada para situações de emergência que pode ocorrer, né, como pode ocorrer uma arritmia, né, durante a hemodiálise, uma parada cardíaca. Então, tem que manter sempre o profissional, a família informada a respeito das suas condições, das condições do paciente. Existem algumas drogas que possuem grande capacidade de causar lesões renais. Tais drogas são denominadas de nefrotóxicas, né? Como alguns antibióticos, né? Nesses casos, a pessoa pode precisar ter a função renal avaliada. Então, é por isso que é necessário, seja qualquer a utilização de algum medicamento, antibiótico, ser acompanhado pelo médico, cautelosamente durante todo o tratamento. E a assistência da equipe de saúde nesses pacientes precisa, em geral, de uma dieta, né, relativamente rica em proteínas. Então, há cerca de 0,5 gramas de proteínas diárias essa pessoa tem que receber por cada quilograma de peso. E aí, né, ideal para que
Quem está em hemodiálise, a ingestão de sódio e potássio deve reduzir a 2 gramas por dia, né? Também deve restringir o consumo de alimentos ricos em fósforo. É importante também controlar o peso diariamente, né, deste paciente, visto que é um aumento excessivo do peso entre as sensações de hemodiálise e sugere um consumo que é exagerado de líquido, né? Pode-se fornecer também hormônio, como a testosterona ou a eritropoetina, para estimular a produção de glóbulos vermelhos. A hipertensão arterial é frequente, né, entre os indivíduos que sofrem de insuficiência renal, e aproximadamente metade deles pode controlar simplesmente extraindo líquido suficiente, né, durante a diálise. E outra metade pode também precisar de algumas medicações para diminuir a pressão arterial. Então, terminando aqui falando sobre a hemodiálise, vamos falar sobre a artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide é uma doença autoimune em que se inflamam simetricamente as articulações, incluindo habitualmente as das mãos e pés, originando um inchaço, dor e muitas vezes levando à destruição, né, definitiva do interior da articulação. As manifestações clínicas podem iniciar de forma súbita, com a inflamação de muitas articulações ao mesmo tempo, mas com maior frequência começa de forma sutil, afetando diversas articulações, né, gradualmente. A inflamação é em geral simétrica, que quer dizer quando afeta uma articulação de um lado do corpo e corresponde a do outro lado também afetado. As pequenas articulações dos dedos e das mãos e dos pés, né, dos pulsos, dos cotovelos, dos tornozelos, onde há articulação. Costuma se inflamar, em primeiro lugar, as articulações inflamadas são em geral dolorosas e ficam com a frequência rígida, sobretudo logo depois da pessoa se levantar ou depois de um período de inatividade prolongada, né? A pessoa parada por algum tempo. O tratamento ele consiste em dissipar o processo inflamatório, né? E prevenir as deformidades, como corrigir as já existentes, né? Através de analgésicos, corticoides, miorrelaxantes, também através da fisioterapia, massagens, exercício físico ativos e passivos. E os cuidados de enfermagem, a administração de analgésico prescrito, né, pela orientação médica, orientação da manutenção do equilíbrio entre o repouso e as atividades da pessoa, incentivo à dieta rica em carboidratos e proteínas e a ingestão também de líquidos. Então, na imagem a seguir, aí você vê alguns tipos, né, da artrite. No caso, nas mãos, os desvios de dedos, né? A pessoa tem os desvios. Também pode apresentar dedos de martelo ou dedos em colo de cisne, né? Então, tem essas 3 imagens aí mostrando algumas maneiras em que ela se apresenta em algumas pessoas, a artrite. E agora vamos falar um pouco sobre o lúpus, né, eritematoso. E o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune que pode se manifestar sob forma cutânea e atinge apenas a pele ou pode ser generalizado, né? O tratamento inclui recursos terapêuticos que ajudam a controlar as crises. O lúpus é uma doença inflamatória autoimune desencadeada por um desequilíbrio do sistema imunológico. O sistema imunológico da pessoa sofre um desequilíbrio e exatamente aquele que deveria de proteger a pessoa, né, ele começa a atacar
os agentes, né? Como o vírus e no caso o lúpus, essa doença autoimune, ela começa a atacar, em vez de, quando você de repente ter contato com algum vírus e bactéria, o seu sistema imune ele lhe proteger, ele trabalha de forma ao contrário, né? Então, também o lúpus pode se manifestar sobre a forma cutânea, né? Que ele atinge apenas a pele. Então, pode ser generalizado. Nesse caso, atinge qualquer tecido do corpo e recebe o nome de lúpus eritematoso sistêmico. E o lúpus eritematoso discoide, ele quase sempre limitado à pele, é identificado por uma inflamação cutânea que aparece na face, né, da nuca e no couro cabeludo. O lúpus eritematoso sistêmico, ele afeta todos os órgãos do sistema imune. O lúpus induzido por drogas, ele ocorre como uma consequência do uso de certos medicamentos. E o diagnóstico baseia-se na sintomatologia dos exames de laboratório, que podem ser úteis para confirmar o diagnóstico. A análise de sangue pode detectar anticorpos, né, antinucleares presentes na grande maioria das pessoas que sofrem de lúpus. O tratamento é uma doença incurável, né? Os medicamentos são para o controle dos sintomas, então essa doença não tem cura. E o tratamento também depende dos órgãos afetados e da gravidade da doença. Uma vez controlada a inflamação, o médico determina a dose que a suprime, né? Qual é a mais eficaz, qual é a dose mais eficaz ao longo do prazo. Em geral, ela reduz gradualmente a dose, né? Ele vai reduzindo a dose, vai depender da fisiologia, do tratamento de cada indivíduo. A prednisona, né? Que é a medicação, quando os sintomas estão controlados e os exames laboratoriais indicam a melhoria. Então, acabamos de falar sobre lúpus e vamos falar um pouco sobre a febre reumática. A febre reumática, ela é uma inflamação das articulações, né, também como artrite. Sendo que a febre reumática, né, ela atinge também o coração, que deve a uma infecção estreptocócica, né, habitualmente na garganta. É uma reação inflamatória e uma infecção que afeta muitas partes do organismo, como as articulações e o coração e a pele. As manifestações clínicas são fadiga excessiva, a pessoa se sente fadigada, inaptência, artralgia, nódulos subcutâneos, astenias, sudorese, né, excessivo suor excessivo, palidez, febre, miocardite, dor precordial, né, cefaleia e dores abdominais. O diagnóstico ele é baseado nos sintomas, né, na análise do sangue, que pode detectar os glóbulos brancos elevados em valores altos, né, e também a sedimentação de eritrócitos, né, arritmias devido à inflamação cardíaca, como ela causa uma inflamação no coração, então pode ser observada também num eletrocardiograma. E o diagnóstico ele é baseado nos sintomas, né, na análise de sangue, que pode detectar esses glóbulos brancos elevados e valores altos de sedimentação de eritrócitos. As arritmias, elas são devidas à inflamação cardíaca, podem ser observadas no eletrocardiograma. A prevenção e o tratamento. A prevenção consiste em uma boa nutrição, em um tratamento oportuno, né, com antibióticos, de qualquer suspeita de infecção de estreptocócica.
O tratamento apresenta 3 objetivos, né? Os objetivos é curar a infecção de estreptocócica, evitar a sua recorrência, né? Reduzir a inflamação, particularmente nas articulações e no coração, e restringir a atividade física, que poderia piorar as estruturas inflamadas. Então, a pessoa não pode, né, fazer atividade física. Os cuidados de enfermagens, né, são orientar quanto ao repouso para evitar a tensão nas articulações inflamadas, prestar todos os cuidados higiênicos no leito, encaminhar a fisioterapia, manter o paciente aquecido, né, com cobertores, promover um alívio da dor, da febre, com a administração de medicamentos prescritos. E por hoje é só, pessoal. Ficamos aqui com mais uma aula. Espero que vocês aproveitem bem o material e estudem, assistam os vídeos, leiam os PDFs, os slides, para melhor compreensão do assunto.